Você sabia que aproximadamente 90% dos brasileiros sofrem desse problema na hora de aprender inglês? E mais ou menos 110% das pessoas se preocupam e ficam ansiosas quando esse tipo de coisa acontece com ela. But it is a very common problem, isn't it? Maybe you're even able to understand what I'm saying right now without using those subtitles, right? But when it comes to your own speaking, se você está sofrendo desse problema clássico, eu acredito que existam dois grandes motivos para isso. E a gente vai falar sobre os dois deles aqui nesse vídeo. O primeiro desses motivos tem a ver com algo que eu vou chamar de o processo de aprendizagem, e o outro motivo tem a ver com você. Ah, mas isso quer dizer então que a culpa de você não conseguir falar inglês é sua? Não, calma que não é bem assim. Vai fazer sentido quando a gente chegar nesse motivo, mas vamos começar pelo começo, pelo primeiro motivo, que, como eu falei, é o processo de aprendizagem. Ah, e spoilers. Provavelmente esse aqui já é o motivo da maioria de vocês se darem muito melhor na hora de entender inglês do que de falar, viu? Ah, mas como assim? Bom, para explicar esse ponto, eu vou te fazer uma pergunta. É possível você falar uma coisa espontaneamente em um idioma que você não conhece? Por exemplo, se eu te pedisse agora para falar alguma coisa em romeno, você conseguiria? Vai, agora, me fala sobre a sua infância em romeno. A menos que você já tenha estudado romeno na sua vida, é claro que isso é impossível. E isso acontece na nossa língua materna também, inclusive. Os bebês não nascem sabendo falar, a menos que você considere chorar como falar alguma coisa. Eles primeiro passam por um processo de compreensão da língua, ainda que de forma elementar, para depois falar as primeiras palavrinhas. E com você é exatamente a mesma coisa. Ou seja, você é um bebê. You're a baby. You're a baby learning English. Existem 4 habilidades que a gente geralmente destaca quando a gente está falando sobre aprender um idioma. E essas 4 habilidades são a leitura e a escuta, e a fala e a escrita. Ou reading, listening, speaking e writing. E essas 4 habilidades são muito diferentes umas das outras. Ou, como podemos dizer em inglês, they are not created equal. Essas duas aqui, o reading e o listening, são o que chamamos de habilidades receptivas, ou receptive skills. Isso porque elas envolvem a gente receber a informação no idioma e interpretar ela na nossa cabeça. Não são habilidades passivas, como às vezes algumas pessoas falam. Elas exigem esforço da nossa parte, mas é um esforço interpretativo, de reconhecimento. Fazer sentido daquilo que vem de fora para dentro. Já o speaking e o writing são as habilidades produtivas, ou productive skills. Aqui o buraco é mais embaixo, porque a gente tem que criar o discurso coerente na nossa cabeça e depois externalizá-lo. E por isso mesmo, essas duas geralmente são mais difíceis do que as duas anteriores. E é por isso que, via de regra, o aprendizado de uma língua segue uma progressão mais ou menos assim, onde primeiro a gente recebe alguma coisa no idioma, para depois poder produzir o nosso próprio discurso. Então, dependendo de quanto tempo faz que você começou a aprender inglês, pode ser que o motivo pelo qual você tenha dificuldades em falar seja só esse mesmo, é porque faz parte do processo. Falar é bastante mais difícil do que entender. Normal. Só que também existe uma agravante que pode estar piorando esse problema. E essa agravante se chama prática. As receptive skills são muito mais fáceis de praticar. A gente tem a possibilidade de ter contato com o inglês falado toda hora. Quem quiser consegue imergir no inglês regularmente, só mudando alguns hábitos do dia a dia. Agora, as productive skills são outra história. Para praticar o speaking, você precisa de alguém para poder conversar, né? E isso não é tão simples assim. Você precisaria ter alguém que seja um bom falante de inglês e que também esteja disposto a praticar com você e ainda seja qualificado para te dar feedback e corrigir possíveis erros. Ah, Gabriel, mas eu faço aulas de inglês toda semana e eu sempre pratico meu speaking nas minhas aulas. Ótimo! Fazer isso é muito melhor do que não fazer nada, obviamente. Mas vamos supor que você faça aula por 1, 2 ou 3 horas por semana, que é o tempo que a galera geralmente usa para aulas de inglês, né? E vamos supor que você use 100% desse tempo para praticar seu speaking. Isso não é realista, mas enfim, vamos só supor. Ainda assim, isso dá no máximo umas 3 horas por semana para você praticar seu speaking. E é claro que tem algumas coisas que você pode fazer, tipo se gravar falando, para tentar encontrar e corrigir erros de pronúncia, gramática e afins. Isso é uma ideia bem legal. Mas o ponto é que, sozinho, eu acho que só dá pra gente ir até certo ponto, quando se trata de speaking. E pro writing vale uma coisa parecida. Você pode praticar escrevendo sozinho, é claro, mas em algum momento você iria precisar de alguém para ler o que você está escrevendo e te dar um feedback qualificado, se você quiser avançar. Então, se você se sente frustrado porque o seu speaking ou talvez o seu writing não esteja no mesmo nível das outras habilidades, eu entendo. É normal. Tenta entender que isso também faz parte do processo, beleza? Mas agora, pode ser que o motivo pelo qual você não esteja conseguindo falar tão bem quanto entender não seja algo propriamente cognitivo, mas sim alguma coisa mais emocional ou psicológica. E isso foi o que eu falei lá no começo, de um motivo que tem mais a ver com você enquanto indivíduo. Esse tipo de coisa é exemplificada quando tem algum aluno que vem pra mim e fala: ah, é que eu tenho um bloqueio na hora de falar. Ah, o famoso bloqueio, né?
como uma parede mágica que te impede de chegar na tão sonhada fluência no inglês? Pode ser que você tenha se identificado com algumas dessas coisas, talvez você mesmo já tenha falado frases parecidas, né? Mas enfim, eu não sou psicólogo nem nada, tá bom? Sou professor de inglês, então tudo que eu vou falar aqui tem com base apenas na minha experiência de anos dando aula. Mas no meu entender, esse bloqueio geralmente vem simplesmente de uma falta de confiança na sua habilidade de speaking. E eu sei que isso não é nenhum insight revolucionário nem nada, mas o fato é que geralmente é só isso mesmo. E essa falta de confiança pode ser causada por uma série de fatores. Primeiro, a sua própria personalidade, né? Então, o quão retraído ou tímido ou introvertido você é, a sua dinâmica de grupo, ou seja, os outros alunos que fazem parte do seu grupo, se você se sente confortável perto deles, se você confia neles ou não, e a sua própria confiança no seu professor e a sua intimidade ou falta dela com o seu professor também. Por vezes eu já tive alunos que começavam as aulas reclamando desse bloqueio, mas que conseguiram resolver isso naturalmente com o tempo, depois que eles estabeleceram uma relação de confiança maior comigo. E tem algumas coisinhas que você pode tentar fazer para diminuir esse bloqueio com o tempo, que nós vamos chamar de baby steps. Baby steps é uma expressão que significa ações bem pequenininhas que a gente pode fazer, na busca de atingir um objetivo maior. Provavelmente, criar frases e conversas inteiras em inglês, principalmente perto de um grupo ou do seu professor, é uma coisa muito intimidadora para você. Se você é daqueles que nem sequer gosta de ouvir a própria voz, ou de se ouvir falando, você pode começar usando uma dica que a gente já falou nesse vídeo e gravar a si mesmo falando inglês. Isso vai não só te tirar da sua zona de conforto e fazer você praticar o speaking em um ambiente seguro, afinal, só você vai se ver falando, a menos que você resolva compartilhar com outras pessoas, como também vai te fazer se acostumar com a sua própria voz. Se você faz parte desse pessoal que se sente desconfortável falando na frente de muita gente, pode ser que seja uma boa ideia para você investir em aulas particulares, se você tiver possibilidade para isso, é claro. Eu já tive alunos que não conseguiam falar em grupo, mas que fizeram muitos progressos depois que eles começaram a fazer aula individual. Mas enfim, no fim das contas, a minha maior sugestão quanto a isso é não se preocupar tanto assim com isso, certo? Porque provavelmente é uma coisa normal. E que com o tempo, se você continuar praticando seu inglês, se você continuar desenvolvendo seu speaking, vai acabar se corrigindo. Beleza? Bye bye!